Queridos amigos, nós vamos iniciar o nosso Evangelho, convidando todos esses irmãos queridos que compartilham conosco destes momentos, que estejamos fortalecidos pela vibração dos bons espíritos, fazendo deste momento um alimento espiritual de equilíbrio para todos nós. Nós vamos dar continuidade ao Evangelho, lendo hoje o item 5 e buscando no item 2 do Evangelho de Mateus, esse enunciado: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado, seres inferiores e perverso, um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribuiu a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, para que possamos, mais uma vez, Senhor, compreender os seus ensinamentos, que nos traz profundas alegrias, mas também que direciona a nossa forma de viver e de enxergar tudo aquilo que vem do seu exemplo, do seu evangelho, de tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem amorosamente nos ensinado. Ó Senhor Jesus, que nesta dádiva sublime do seu amor, sintamos acolhidos por suas vibrações, que os espíritos amigos, nesta manhã, nos envolva, trazendo aos corações de todos a confiança, a serenidade, mas, acima de tudo, a objetividade da verdade. Que os bons espíritos nos auxiliem, nos assista, hoje e por todo sempre. Que assim seja.
Meus queridos irmãos, trouxemos inicialmente essa passagem de Mateus: guardai-vos dos vossos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Amigos, na seara espírita ainda encontramos muitas pessoas vaidosas, arrogantes, que não falam do Cristo, não falam do Evangelho para mostrar conhecimento das outras questões que muitas vezes entorpece as nossas reflexões mais sublimes sobre os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Por isso, a razão e a reflexão deve estar acima de todos os outros pensamentos. Nós precisamos ver que na seara espírita nós temos que desenvolver e cultivar em nós a fé. E a nossa fé, ela não é adornada de rituais. A fé que a doutrina espírita nos ensina, ela é sem rituais, não tem símbolos, não tem nenhuma convenção e não tem nenhuma exigência. E nós vamos aos poucos descobrindo facilmente aqueles espíritos, aqueles irmãos que são os recomendados do Senhor. E eles podem surgir no pensamento de muitos companheiros que trazem, às vezes, as lutas para que eles possam também aprender a modificar. E essas dificuldades, muitas vezes, são muito maiores do que as nossas. Mas isto é que vai nos mostrar que o Espiritismo é cristianismo. E o cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Veja bem, Cristo em nós. Então, eu preciso saber, nós falamos ontem sobre as nossas obras. E as nossas obras são os sinais que nós endereçamos ao mundo que nos cerca. Mas nós não podemos nos esquecer que na nossa trajetória espiritual, entre aqueles, mesmo nessa atual reencarnação, entre as criaturas, nosso espírito age silenciosamente em nosso pensamento. Não é preciso que a nossa linguagem se desarticule na exposição, muitas vezes só do sofrimento, mas é preciso que a gente tenha o espírito de cooperação, para que possamos plantar no coração dos nossos irmãos a simpatia, a confiança e darmos a eles uma assistência espontânea, sempre que somos convidados a auxiliar. E isso que nós estamos falando é ao contrário do que lemos hoje. Porque nós vemos e nós gostamos às vezes, porque somos muito ainda vaidosos, gostamos de ouvir sem analisar, sem ir a fundo, os prodígios dos falsos profetas. Nós, muitas vezes, nos encantamos com as pessoas, mas não olhamos a fundo os seus exemplos, a sua vivência. Então, Kardec nos traz: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Isso é todo dia, nós estamos vendo isso. Pessoas que falam muito bem, que usam da ciência, mas não são capazes de trazer Jesus, de desenvolver no seu coração o verdadeiro amor para exemplificar, para acolher, para guiar, para estender as mãos. Muito distante daquilo que Jesus veio fazer, porque a palavra do Cristo
ela vem nos mostrar todo o amor, toda a bondade. Jesus não veio aqui só para fazer milagres, porque ele não fez milagre. Porque o milagre é aquilo que a ciência não pode explicar. E nós sabemos que hoje, tudo aquilo que o Cristo fez, a ciência já nos explica. O movimento das energias, dos fluidos, da modificação da estrutura perispiritual. Então, todos nós estamos submetidos às leis da natureza. E nós, muitas vezes, ficamos encantados, deslumbrados com essas pessoas que não passam de falsos profetas, que vivem atrás de uma fala sem obra, de uma árvore que não dá fruto. E nós vamos ver então que o simples bom senso diz que não é possível que estes seres que não têm essa linhagem mental, que não têm esse poder, possam desmascarar aquilo que o Cristo nos trouxe. E por isso nós não podemos nos esquecer da trajetória de Jesus, da trajetória daqueles espíritos, e que muitas vezes nós admiramos pelas palavras, mas não pelas obras. Nós precisamos pensar que cada hora, cada momento nós somos convidados a dar um mergulho dentro de nós, para que a gente possa observar muitas vezes nossas desculpas e muitas vezes queremos nos inocentar frente aos outros, porque as nossas obras não são recomendáveis, porque nós não temos uma vida com solidificação no bem. E nisso nós vamos ver que tudo é tão transitório e amanhã estaremos sozinhos. E aí nós vamos ver que a consequência dos nossos atos nos levará a buscar situações no mundo espiritual tão difíceis, porque Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que os nossos atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. E quantas traves nos nossos olhos. Muitas vezes nós damos muito mais valor àqueles que nos iludem, que têm uma oratória, que são os falsos profetas, porque nós ignoramos a força do amor das pessoas mais simples, aquelas que persistem, aquelas que nos assistem, aquelas que no silêncio do seu trabalho servem a Jesus. Então, nós observamos que isso é o que mais vemos, e nós esquecemos que a causa que para nós parece-nos desconhecida é porque nós ficamos nos painéis do sobrenatural, do maravilhoso, deixamos ou afastamos da essência que a doutrina espírita nos traz, porque a doutrina espírita, ela também é ciência, ela obedece, ela está nas leis da natureza, e nós precisamos tomar cuidado, porque o verdadeiro profeta, ele se conhece por mais sérios caracteres, exclusivamente os morais. Quando ele ampara a sua família, quando ele acolhe os amigos, quando ele valoriza os tesouros do coração, é preciso, portanto, que a gente lembre que todos nós estamos sob a tutela de Deus, sob a tutela de Jesus. E é por isso que nós precisamos lembrar que o bem é a luz que vai ampliar cada vez mais o painel mental da alegria. Aquele que faz o mal, a dor virá e nós choraremos,
E nós não reconheceremos muitas vezes, porque a vaidade me entorpece. E é por isso que Jesus nos disse: pelos frutos os conhecereis. Que frutos, amigos? Que frutos que nos sustentam? Eu não como um fruto que vai me fazer mal. E é constantemente eu preciso estar atento às nossas próprias obras. E são essas obras que falarão por nós. Eu não preciso dizer o que eu faço, são as obras. E essas obras, elas estão para todos. E elas são discretas, mas nós acreditamos nas bem-aventuranças trazidas por Jesus. Nós, espíritas cristãos, precisamos compreender que muitas vezes nós criticamos isso ou aquilo, mas esquecemos de observar a força da justiça divina. Como muitas vezes valorizamos as pessoas que têm muitos bens, nós achamos que o dinheiro pode comprar a nossa harmonia? Não, não pode. O dinheiro só nos trará harmonia quando eu souber utilizá-lo nas mãos da caridade, que restaura o equilíbrio, que alimenta a família, que ajuda os pais, que ajuda aqueles que estão no nosso teto. Nós não podemos comprar o sol, mas nas mãos da caridade nós podemos comprar o cobertor que vai agasalhar, que vai enriquecer o lar do calor da fraternidade. Nós precisamos entender que todo esse campo de euforia que muitas vezes vivemos, se nós não tivermos numa caridade que nos sustenta e que possamos sustentar o outro para que ele possa matar a sede, matar a fome, sentir-se acolhido, também nada somos, apenas falsos profetas. Apenas aqueles que falam, mas não fazem. Aqueles que articulam para comprar a credibilidade do outro. Nós não compramos a luz espiritual, mas nós podemos conquistá-las pelas mãos da caridade, que muitas vezes reajusta, alinha, auxilia o pensamento de tantos irmãos. Muitas vezes nós carregamos conosco as sombras do arrependimento, do remorso, mas não queremos mudar. E é por isso, meus irmãos, que nessa trajetória nossa, ninguém compra a alegria, mas a caridade nos traz a alegria, nos consola. Então nós vamos ver que tudo isso é bênção de Deus. Mas para que eu compreenda essa bênção de Deus, eu preciso compreender quem sou, como vivo, para que eu sinta que, na verdade, eu estou procurando o caminho que que Jesus tem nos ensinado. Por isso que o verdadeiro profeta, ele é reconhecido por mais sérios caracteres, exclusivamente os seus caracteres morais. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça, alinhando os nossos pensamentos com o seu Evangelho. E nesta manhã pedimos aos Espíritos amigos da equipe de Jesus, esses benfeitores maiores, que nos envolvam, trazendo lucidez aos nossos pensamentos, que o passe nos sustente e que o amor esteja dentro de nós. Senhor,
que as energias possam ampliar nosso movimento mental, fluidifique as nossas águas e nos fortaleça no pensamento do bem, do amor e da caridade. Deixamos no coração de todos os nossos irmãos as melhores vibrações, pedindo a Jesus que nos sustente, que nos ampare, hoje, agora e sempre. Mestre, que as vibrações dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, unidos, alcancemos os corações em dor. Que o Senhor nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.